Sérgio começou a se preocupar com a saúde de sua mãe, que estava cada dia mais debilitada, mas sabia que trazê-la para morar em sua casa seria o fim de seu casamento, e portanto, precisaria pagar alguém para cuidar dela, mas as tentativas anteriores não haviam dado certo, ela não aceitava ninguém que o filho escolhia. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Sérgio e Kátia se conheceram na escola, quando Kátia estava no 9º ano e Sérgio no ensino médio. Quando Sérgio viu Kátia pela primeira vez, ela ainda era muito pequena, quase uma criança. Mas, na 9ª série, ela amadureceu, transformando-se em uma garota atraente, loira, com olhos verdes e um rosto doce. Com um sorriso, Sérgio a convidou para um encontro, e Kátia aceitou seu convite. A partir desse momento, eles se tornaram um casal e começaram a se encontrar na saída da escola. Sérgio ajudava Kátia a entender tópicos complexos de física. Ela, por sua vez, escrevia redações para ele, sentia que se completavam. Quando se formou na escola, Sérgio ingressou em um curso técnico local, enquanto os jovens continuaram a namorar. A mãe de Sérgio gostava de Kátia, achava-a inteligente e bem educada. Além disso, ela via que Sérgio sempre voltava para casa na hora certa e que seus passeios preferidos eram com ela, evitando idas aos bares, o que era comum para um rapaz daquela idade. A mãe de Sérgio também providenciou para que os pais de Kátia vissem que ele já era um adulto responsável e um bom partido para sua filha. Kátia ainda estava na escola, e Sérgio a apoiava e compreendia, não interferindo em seus estudos. Com o passar dos anos, o amor deles se transformou em um sentimento adulto, e eles decidiram se casar após a formatura de Kátia na faculdade. O casamento foi celebrado em um restaurante local, com a noiva vestida de branco, música, dança e brindes. Kátia se mudou para a casa de Sérgio, ou melhor, para a casa de sua sogra. Naturalmente, a jovem teve que se adaptar a essa nova realidade. Esther, durante toda a sua vida se dedicou a cuidar do filho, já que o marido faleceu quando Sérgio tinha 5 anos. Os dias se passaram e o relacionamento entre nora e sogra estava em harmonia, no entanto essa harmonia era conseguida pelo comportamento educado e calmo de Kátia, já que a sogra era controladora e gostava das coisas do seu jeito. Kátia, evite carne tão gordurosa, Esther criticou quando olhou para um pedaço de carne de porco comprado pela nora no mercado. Seria melhor comprar frango, que é mais saudável. Em nossa casa, costumamos ter jantares leves. Além disso, você já ganhou um pouco de peso, precisa se cuidar. Kátia apenas acenava com a cabeça, concordando com tudo que a sogra dizia. Afinal, Esther era dona da casa. Não havia brigas entre elas, mesmo que as palavras machucassem Kátia. Kátia e Sérgio estavam juntos há 3 anos, e a notícia de que Kátia estava grávida trouxe alegria para todos. Esther sonhava com um neto, um herdeiro. E sabia da responsabilidade em criar um filho, era caro e desafiador, já que não eram uma família rica. Ela sempre dizia: podemos oferecer um futuro decente a apenas uma criança, por isso tive apenas um filho. No entanto, Esther se apaixonou pela ideia de ser avó e já imaginava um pequeno menino correndo para seus braços. Os meses se passaram e Kátia deu à luz a uma menina, Vitória, para o desapontamento de Esther, que sempre desejou um menino. Kátia cuidava dela com muita atenção e carinho. Mas sua sogra não parecia se importar com a menina, apenas a pegava no colo quando Kátia pedia quando precisava de alguma ajuda. Kátia estava triste com a falta de carinho da sogra pela neta. Kátia compartilhou suas preocupações com uma amiga, que também havia se tornado mãe recentemente, e lhe contava que sua sogra, ao contrário de Esther, se envolvia em tudo, incluindo a alimentação e o banho do bebê, o que a incomodava muito. Já Kátia estava triste porque Esther não demonstrava o mesmo carinho por Vitória e parecia preferir um neto, um menino. A amiga tranquilizou, dizendo que a sogra se aproximaria da menina quando ela crescesse, pois teriam muito em comum. Passaram-se alguns meses e Esther manteve seu distanciamento da neta. Kátia ainda remoía a atitude da sogra. Ela se preocupou em como a sogra trataria a neta quando ela voltasse a trabalhar após a licença maternidade. Mas Kátia mantinha a esperança de que, com o tempo, a relação entre elas melhoraria, especialmente quando Vitória crescesse e a sogra tivesse a oportunidade de construir um vínculo mais forte com ela. 2 anos depois, Kátia estava grávida novamente. Sérgio estava muito feliz. Eu sempre quis 2 filhos, as crianças crescerão juntas, trazendo mais alegria para a família.
Kátia não estava totalmente convencida da ideia, mas queria agradar o marido. Tudo o que a preocupava era a reação da sogra, e ela tinha razão em ficar nervosa, afinal, já tinham discutido isso antes. Por que precisam de um segundo filho? O que vão poder oferecer a ele? A sogra sempre questionava quando o assunto vinha à tona. Kátia se mostrava submissa e dizia que Sérgio havia tomado a decisão para evitar qualquer conflito com a sogra. Pois então, agora Sérgio terá que trabalhar dobrado e ficará mais tempo longe de você. É isso que você quer? Argumentava a sogra. Sérgio franzia a testa, achando que aquela conversa não levaria a lugar nenhum, já que a gravidez já havia se concretizado. Esther agia sarcasticamente e dizia que eles iriam montar um jardim de infância em sua casa. E continuou a demonstrar descontentamento com o assunto. O relacionamento familiar piorou, e agora Kátia tinha que lidar com a gravidez e com a sogra. Poucos meses depois, Kátia deu à luz a um menino, Caio, que nasceu prematuro e exigiu atenção constante. Devido a um descolamento prematuro da placenta, foi necessário fazer uma cesariana de emergência, e Kátia mal conseguia se levantar para cuidar do bebê. Ela estava preocupada com a ideia de cuidar das duas crianças sozinha, mas Esther ofereceu ajuda. A sogra cuidou de Kátia durante a noite, assumindo a responsabilidade de cuidar do bebê e garantindo que Kátia se recuperasse. Ela se mostrou prestativa ao trocar fraldas, dar banho no bebê e acalmá-lo quando chorava, permitindo que Kátia descansasse. Esther resistiu teimosamente a todas as preocupações de Kátia e continuou a ser uma grande ajuda no cuidado do bebê e de sua irmã mais velha, Vitória. Kátia realmente apreciou a atitude da sogra e o apoio que recebeu dela durante esse período desafiador. Finalmente, Kátia sentiu alívio acreditando que sua sogra pararia de importuná-la. No início do casamento, ela parecia uma mulher agradável, mas logo Kátia percebeu que as coisas não eram tão simples quanto pareciam. Esther era muito controladora e sempre criticava as atitudes da nora, mas Kátia estava determinada a manter a paz em sua casa e não entrava em conflito com a sogra. No entanto, uma coisa que não mudou foi sua antipatia por Vitória, a neta mais velha, e ficou ainda mais evidente com a chegada do bebê. Kátia não podia permitir que isso continuasse, logo a menina começaria a perceber a diferença de tratamento. Ela tentava conversar com a sogra amigavelmente sobre o assunto, mas Esther sempre respondia que era invenção da cabeça de Kátia e que ela imaginava coisas. A sogra não cansava de dizer que Caio era uma criança adorável, semelhante ao filho, com um temperamento doce e pouco choroso, assim como ele era quando criança. No entanto, Kátia argumentou que Caio não era como Sérgio, e cada criança era diferente. Esther mudou de tom e mencionou que talvez ela não se lembrasse bem de como Vitória era quando bebê, mas parecia que ela estava sempre chorando e irritada. Era uma criança difícil de lidar, diferente de Caio. Kátia suspirou, achando injusto o tratamento diferente dado a Vitória. Kátia admitiu que não sabia como lidar com bebês tão bem quanto a sogra, fossem meninos ou meninas. No entanto, ela não amava uma das crianças mais do que a outra por causa disso. Assim, a vida cotidiana da família continuou, com Kátia fazendo o seu melhor para equilibrar as necessidades de seus filhos e lidar com a sogra. A licença maternidade de Kátia chegou ao fim, e ela não se preocupava em deixar o bebê com a sogra, sabia que seria muito bem cuidado por ela, mas temia que Vitória não recebesse o mesmo tratamento que o irmão mais novo. Mas ela não tinha escolha, teve que voltar ao trabalho para complementar a renda da família, já que Sérgio trabalhava muito, mas não era o suficiente e ela queria poupar o peso de todas as despesas nas costas do marido. Uma certa manhã de sol, enquanto Kátia e Sérgio trabalhavam, Esther decide levar as crianças ao parque. Ela achava que Caio precisava tomar um pouco de sol, foi um bebê prematuro e o sol ajudaria a manter a boa saúde. Ela levava Caio em seu carrinho e Vitória andava alegremente ao lado da avó, animada com o passeio. O parque estava cheio de crianças enquanto Esther lia um livro sentada em um banco ao lado do carrinho de Caio. Disse que Vitória podia brincar na areia. A atenção da avó era tomada pelo lindo bebê que começava a fazer os primeiros sons e Esther rapidamente se esqueceu de olhar a neta. Minutos depois, ao procurá-la entre as crianças para irem embora, ela não a encontrou. Esther entrou em pânico imaginando a reação do filho, mas em nenhum momento pensou no bem-estar da neta. Uma mãe que estava no parque, vendo o desespero da avó, ajudou a procurar pela criança, que logo foi encontrada do outro lado do parque brincando no balanço. Esther, tomada de raiva, deu várias palmadas em Vitória por ter saído de sua vista. Kátia, ao chegar em casa, viu a filha triste em seu quarto e perguntou o que havia acontecido. Esther contou sobre o ocorrido, colocando toda a culpa na menina.
Ela é muito desobediente. Poderia ter sumido para sempre, eu nunca mais vou levá-la a lugar nenhum. E esbravejava a sogra. A situação já estava saindo do controle. A falta de cuidado da sogra tinha colocado sua filha em risco e pior, ela tinha dado palmadas na menina. Kátia era contrária a esse tipo de educação e havia combinado com o marido que eles nunca bateriam em seus filhos. Kátia tentava ao máximo evitar conflitos com a sogra e permitir que os filhos tivessem uma boa relação com a avó. Conversando com o marido, decidem colocá-los na creche pelo menos por meio período. Sérgio, apesar das reclamações da esposa quando estavam a sós, apaziguava o comportamento de Esther, dizendo que ela era uma experiente mãe e avó, tinha maneiras diferentes de cuidar dos 2 netos. Ela elogiava constantemente o bebê Caio, por suas pequenas conquistas, como comer e se vestir sozinho. Enquanto Vitória era ignorada ou comparada de forma um tanto desfavorável. Com o passar do tempo, Vitória já percebia a diferença de tratamento e se sentia ressentida com a avó, acreditava que nunca poderia agradá-la. O pai tentava acalmá-la, dizendo que a avó não estava tentando ofendê-la, mas Vitória ainda se sentia magoada. No entanto, Kátia percebeu que, apesar das diferenças na forma como a avó tratava os netos, Caio havia se tornado a luz na vida de Esther. Vitória ainda se esforçava para agradar a avó, tentou mostrar seu afeto fazendo um cartão caseiro de aniversário para ela, mas a reação dela não foi a mais calorosa. Esther não conseguiu esconder seu desapontamento com o cartão que Vitória fez e criticou a caligrafia dela, nem dando atenção ao que estava escrito. Kátia, censurando sua sogra, a defendeu, e a situação se tornou um ponto de conflito e discussão. Sérgio suspirou, percebendo finalmente as tensões que sua esposa havia mencionado antes. No dia seguinte, Vitória encontrou o cartão que fez para a avó na lata de lixo. Ela pegou o cartão em suas pequenas mãos e percebeu que estava amassado. Correu com ele para o seu quarto aos prantos. Esther não demonstrou arrependimento ou sentimento diante da situação. Sérgio permaneceu em silêncio durante todo o episódio, questionando sua decisão de ficar na casa da sua mãe. Kátia, há tempos, insistia para que ele alugasse uma casa para eles se mudarem, mas ele sempre se mostrava relutante. A mãe dizia que ele deveria cuidar dela na velhice, pois ela havia feito muito por ele. Ultimamente, entretanto, Sérgio estava mais inclinado a seguir o conselho de sua esposa e alugar sua própria casa. A relação entre a avó e a neta também estava piorando. No Natal, Vitória ganhou um presente barato da avó, um joguinho de xícaras de plástico, enquanto para seu irmão, ela comprou um carrinho caro que a criança provavelmente logo iria quebrar pela pouca idade. Esther não tentava esconder a diferença que fazia entre os netos. E Vitória também já havia desistido de tentar agradar a avó, as brigas se tornaram rotina dentro da casa. Kátia, não aguentando mais a situação, decidiu alugar uma casa e tirar as crianças de lá. No dia da mudança, Vitória estava muito chateada com a avó, e Caio ainda não entendia o que estava acontecendo e chorava querendo ficar com ela. Esther reagiu com palavras duras, chamando-os de ingratos e xingando a nora. No entanto, Sérgio apoiou a decisão da esposa e a família partiu da velha casa. Foi um momento de grande tensão na família. Mas o importante era que eles estavam sozinhos e poderiam criar as crianças em um ambiente de paz. Os anos foram se passando e a relação da família com a Esther ainda era complicada, mas eles conseguiam conviver e se encontrar de vez em quando em um almoço de domingo na casa da avó. Depois que saíram da casa de Esther, a vida financeira da família teve uma grande melhora. Sérgio conseguiu uma ótima promoção e Kátia ficava em casa cuidando das crianças. Eles conseguiram oferecer uma ótima educação para as crianças, estudaram em excelentes colégios. No entanto, Esther nunca se conformou com a mudança e sempre que tinha a oportunidade jogava na cara do casal o quanto ela os havia ajudado e o quão ingrato eles eram por terem deixado ela sozinha na casa. Seu filho, Sérgio, sempre argumentava que foi o melhor para todos e que Esther era uma jovem senhora e que tinha muita saúde, podendo viver sua vida sem se preocupar com as crianças. Os anos se passaram e Esther ficava cada dia mais amargurada, não gostava mais de sair de casa e só reclamava de sua vida, colocando sempre a culpa nos ingratos de sua família que a haviam deixado sozinha. No entanto, nunca deixaram-lhe faltar nada e o filho estava sempre passando por sua casa para ver como ela estava. Mas com o tempo, a saúde de Esther foi se deteriorando, e a disposição que ela tinha já não era a mesma, estava apresentando problemas cardíacos e dificuldades para subir as escadas da casa. Sérgio começou a se preocupar com a saúde de sua mãe, que estava cada dia mais debilitada, mas sabia que trazê-la para morar em sua casa seria o fim de seu casamento e, portanto, precisaria pagar alguém para cuidar dela, mas as tentativas anteriores não haviam dado certo, ela não aceitava ninguém que o filho escolhia.
Caio e Vitória ouviam as preocupações de seu pai. Caio, em seu primeiro ano na faculdade, havia feito muitos amigos e estava com a agenda cheia demais para as preocupações de seu pai. Vitória, apesar de não ter construído um laço forte com sua avó, era uma moça muito sensível e sempre disposta a ajudar quem precisasse. Sendo assim, pensou que não poderia agir diferente com sua avó. Esther chegou a cogitar a possibilidade de Caio morar com ela, mas Caio nem levou em consideração, não iria deixar as mordomias de sua casa para viver com a avó. Além disso, ele mal ficaria em casa. A avó ficou muito chateada, jogando na cara do neto o quanto o amava e o quanto cuidou dele quando era pequeno. Mesmo não tendo sido solicitada pela avó, para a surpresa de todos, Vitória se dispôs a ir morar com ela, pediria transferência para a unidade da faculdade perto da casa dela e assim resolveria o problema que tirava o sono de seu pai. Kátia não gostou da ideia, pois mesmo sua filha sendo uma mulher agora, ela não queria que ela fosse maltratada pela avó, mesmo que elas conseguissem manter um relacionamento atualmente, morar sob o mesmo teto era muito mais complexo. Mas Vitória estava decidida e, com a gratidão de seu pai, arrumou suas coisas e partiu para a casa da sua avó. Chegando lá, Esther, sem saber da decisão da neta, não entendeu o que estava acontecendo, e perguntou se ela iria dormir lá naquela noite. Vitória, entrando na casa com as malas, explicou: "Não, vovó, eu vim morar com a senhora. Sei que já tivemos nossas diferenças, mas quero que isso fique no passado. Estou aqui para ajudá-la." Esther não sabia o que dizer, ficou sem reação, nunca esperava que sua neta pudesse ter aquela atitude. Nesse momento, um filme passou pela cabeça de Esther, todos os momentos que rejeitou a neta, as palmadas e a falta de paciência. Vitória começou a desfazer as malas e retirou uma carta de uma das bolsas. Era uma carta antiga e amassada com letras infantis. Ela pegou a carta e a entregou nas mãos da avó. Esther percebeu que era aquela mesma carta que ela havia desprezado e jogado no lixo quando Vitória era pequena. Com vergonha e arrependimento, Esther não conseguiu olhar nos olhos da neta e perguntou olhando para a carta: "Você guardou isso todos esses anos?" "Sim, vovó. Estava esperando o momento certo para entregá-la", Vitória respondeu. Os olhos de Esther se encheram de lágrimas. Percebendo que algo no coração duro de sua avó havia mudado, Vitória disse que a perdoava e que, assim como estava escrito naquela carta, ela a amava e que a partir daquele dia elas viveriam como se aquela carta nunca tivesse sido jogada no lixo. Apesar do tratamento recebido pela avó, Vitória demonstrou que o perdão pode transformar corações. Aqueles que menos esperamos podem nos estender a mão no futuro. Por isso é importante nunca maltratarmos ou desmerecermos ninguém, pois não sabemos qual será o papel dessa pessoa em nossa vida. E você já passou por uma situação parecida? Conseguiria estender a mão para alguém que te maltratou? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.